Graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, estamos iniciando hoje o livro 4, Cosmovisão. Primeira, a palavra revelada. Capítulo 1, introdução à revelação. Na aula passada, nós fechamos o livro 3, Epístolas Paulinas 1. Tratamos os seguintes assuntos. No capítulo 1, a condenação dos pecadores. Falamos sobre a introdução da carta e a apresentação do esboço aos romanos. No capítulo 2, a justificação dos perdoados. O que é justificação? E o contraste entre Adão e Cristo. No capítulo 3, a santificação dos justificados, entendendo o significado do batismo e a aplicação da lei. No capítulo 4, a dispensação de Israel. Vimos a proclamação do evangelho a todo o mundo e a restauração de Israel no futuro. E o capítulo 5, exortações práticas. Os membros do corpo de Cristo e o exemplo de Cristo, encerrando aí a parte da carta aos Romanos. No capítulo 6, Paulo, defensor da fé, nós fizemos a introdução e o esboço da carta aos Gálatas. No capítulo 7, Deus dá a Paulo o seu evangelho. Respondemos a seguinte questão: a conversão do apostolado de Paulo e a justificação pela fé, né? Sem as obras da carne. Capítulo 8. As Escrituras ensinam o evangelho da fé. O evangelho da fé desde Abraão e que a lei foi dada para nos guiar a Cristo. No capítulo 9, o evangelho só produz filhos. Mostramos ali a jornada da escravidão à filiação. E no capítulo 10, a liberdade cristã. Aplicação do evangelho em nossa vida diária. E nós encerramos aqui a carta aos Gálatas. Então, hoje, amados, nós estaremos começando aí o capítulo 1, introdução à revelação. Ok? Então, observe. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, temos: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que precisamos saber que o homem é espírito, alma e corpo, como mostra esta carta aos Tessalonicenses, na saudação de Paulo? Amados, entendendo isso aí um pouquinho. Isso é fundamental sobre muitos aspectos. Essa é a nossa base para a compreensão de todo o fundamento da fé. Então, na constituição dessas três partes, a natureza do homem, o espírito é a mais elevada, por nos ligar à divindade. O corpo é a parte inferior, pois nos liga com o sentimento e com os animais. Entre eles permanece a alma, participando da natureza de todos, como um elo de ligação, por meio dos quais eles podem agir um sobre o outro, ok? Mas Otmani, em seu livro O Poder Latente da Alma, nas páginas 24 e 25, acrescenta que a alma tem a seguinte função: seu trabalho como poder central era manter em seus devidos relacionamentos o espírito e o corpo, ok? Então, vê lá, conservar o corpo como inferior, em posição de sujeição ao espírito. A própria alma deveria receber por meio do espírito como mais elevado. E este receber do Espírito de Deus, o que lhe faltava para a sua perfeição, e então transmitir ao corpo aquilo que poderia fazer, ou fazê-lo participar da perfeição do Espírito e torná-lo um corpo espiritual. Tá? Mas isso aqui parece um pouco complicado no momento, nós vamos começar
a entender isso melhor. Assim, nós podemos começar a conceituar cada parte da trilogia. Então, vamos lá. O que é espírito? Aquilo que nos faz conscientes de Deus e nos relaciona com Ele em espírito. O que é alma? É aquilo que nos relaciona com nós mesmos e nos dá autoconsciência. E, finalmente, o que é corpo? Aquilo que nos leva a estar ligados com o mundo, conectados com o mundo, ok? Vejamos algumas razões pelas quais nos é imprescindível aprendermos que o homem possui uma dimensão tríplice, ok? Mas vamos entender, amados. É bom lembrar que não é apenas que o homem possui uma dimensão tríplice, mas também é necessário sabermos discernir o nosso próprio espírito humano, né? E reconhecer a sua relevância para as obras e a batalha espiritual que nós temos que enfrentar e desenrolar. Então, primeiro, Deus é espírito. Em João, no capítulo 4, versículo 24, a parte A, lemos: Deus é espírito. E nós começamos daqui a nossa jornada. Ora, para que nós possamos ter contato com a matéria, precisamos ser matéria. O nosso corpo é matéria. Por isso que nós nos conectamos com as matérias. Para que possamos ter contato com Deus, é preciso que o espírito, né, esteja ativo em nós. Então, eu preciso ser espírito. Não podemos ouvir de Deus com os nossos ouvidos físicos, nem tampouco olharmos com os nossos olhos da carne e enxergarmos a Deus. Então, aqui nós já começamos a nossa jornada. Todavia, nós podemos conhecer a Deus. Aí talvez você pode perguntar, como podemos conhecer a Deus? Olha, a resposta é simples, pelo Espírito. Ok? Segundo, o próprio conhecimento espiritual é adquirido no Espírito. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, amados, observe, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, pelo Espírito, ok? Então, o homem natural, por ter o seu espírito morto, não consegue entender as coisas do Espírito, né? O problema é que muitos cristãos, apesar de ter nascido de novo, ainda usam as suas mentes para entender coisas que só se discernem espiritualmente. Ok? Nós vamos continuar aqui e depois nós vamos cada vez mais aprofundando. Ok? Terceiro, o novo nascimento é algo que ocorre inteiramente em nosso espírito. João capítulo 3, versículo 6. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Ok? Então vamos voltar. Quando Adão pecou, ele morreu. E bem assim toda a sua descendência. Vamos entender isso aqui. A morte de Adão não foi imediatamente ou de imediato uma morte física, mas espiritual. Porque ele perdeu o relacionamento, ele perdeu a comunhão com Deus, de imediato. Não é que o homem natural não tem espírito. Mas este está, vamos dizer assim, está em coma. Vamos colocar esse termo para ficar que talvez nós não entendemos que ele está morto, né? Incapaz de manter um contato ali com Deus. Então, o nosso novo nascimento é o renascer desse espírito para com Deus, ok? Quarto, adoração é algo que é feito no espírito. João capítulo 4, versículo 24. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Se falharmos em perceber o nosso próprio espírito, a nossa adoração será
comprometida. O máximo que iremos alcançar será um louvor em nível de mente, de alma. Deus é espírito e deve, portanto, ser adorado em espírito. Né? Quinto, em todo o Novo Testamento somos exortados a andar no espírito. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Vamos entender isso. Todavia, entendemos que aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele, com Deus. Fomos unidos a ele de forma indissolúvel, amalgamados. Né? O Espírito de Deus não habita na alma, e sim no seu espírito recriado, entenda isso. Toda a direção que o Espírito de Deus nos dá vem através do nosso espírito, ou seja, o nosso espírito que recebe revelação de Deus. Então, é no nosso espírito, então é o nosso espírito que tem a função de conectar com Deus. Este é o centro da vida cristã, mas isso que nós temos que entender. Deus habitando em nós pelo Espírito Santo, nos moldando e nos guiando a toda a revelação e toda a verdade. Isso não pode ser uma mera doutrina. Tem que ser vivido, né? Tem que ser revelado. E tem que ser revelado em nosso espírito. Ok? Sexto, a palavra de Deus diz que somos seres espirituais. No Salmo 82, ali no versículo 6, Deus diz: eu disse, sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Amém? Então, eu, você, nós somos espirituais. E temos a natureza de Deus. Então, fui feito à sua imagem e semelhança. Nós já vimos isso. Não devemos pensar que somos o nosso corpo, apenas. Nós somos também espírito. E por isso, somos aptos para ter comunhão com Deus, para ouvir e para falar com Ele. Ok? Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 14, Paulo diz: se eu orar em outra língua, então meu espírito ora de fato. Vamos entender o que Paulo estava dizendo aqui. Veja a forma como ele diz: se eu orar, então o meu espírito ora. O eu e o espírito são a mesma coisa, mostrando o quê? Que Paulo via como um ser espiritual. Evidente, nós não somos apenas espírito, mas nós também somos alma e corpo. Nós já vimos isso no começo dessa aula. E em Romanos 7, no versículo 18, a parte A, Paulo também diz: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne. Né? E nós fechamos aqui as aspas. O nosso corpo, que hoje é físico, mas futuramente será um corpo glorificado, né? Porque o corpo que nós temos hoje é uma casa onde nós moramos nessa terra, temporariamente. E Paulo, ele acrescenta e diz, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1 e 2, sabemos que, se o nosso corpo terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feito por mãos, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, né? Temporariamente, de passagem. Então, observe que o corpo, vamos entender aqui, o que Paulo está falando? Que o corpo é apenas a nossa casa terrestre. Quando estivermos com o Senhor, receberemos uma habitação celestial, um corpo glorificado. Portanto, vamos entender aqui, o objetivo de Satanás sempre é usar
a nossa necessidade física como primeiro alvo de seu ataque. Assim, a tentação de Satanás alcança primeiro o corpo, depois a alma e, por fim, o espírito. Né? Então, entenda, a sequência de ataque de Satanás vem de fora para dentro. A sequência de purificação de Deus vem de dentro para fora. Ok? Sétimo, somos exortados a orar sem cessar no Espírito. Efésios, capítulo 6, versículo 18. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isso, vigiando, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Amados, existe um tipo de oração que é feito, como nós já vimos, em nível do Espírito. Agora, a adoração no Espírito e a oração também é no Espírito. Vivemos ou vemos que a prática normal da vida cristã implica numa compreensão clara de que somos um ser espiritual, que possui uma alma e habita em um corpo. Ok? Toda a nossa vida cristã consiste em aprendermos a exercitar o nosso espírito humano, recriando, ou recriado, né, para contactar o Senhor e sermos, por Ele, direcionados e guiados. Se nós desejamos crescer na vida cristã, precisamos de revelação. Mas você pode perguntar, o que é revelação? Então, revelação é o conhecimento que nos é transmitido pelo Espírito Santo ao nosso espírito. Amém? Talvez ainda não dê para entender. Então, observa, mas revelação não é descobrir algo que ninguém nunca tenha antes descoberto. Pelo contrário, não existe nada novo. Tudo já está escrito. Né? Quando a luz de Deus brilha no nosso espírito, então haverá revelação. Agora, se desejarmos obter revelação de Deus e de sua palavra, precisamos aprender a perceber o nosso espírito. Ok? Pois, vamos lá, a palavra de Deus é aquilo que Deus fala hoje, não o que Deus já falou, entenda isso. Né? Porque cada vez que você tem contato com a palavra de Deus, Deus te fala algo novo. Né? É algo novo, é algo atual. Assim, os homens podem tocar, né? E aqui nós vamos talvez repetir um pouco sobre isso. Os homens podem tocar a parte física da Bíblia, sem alcançar a sua contrapartida espiritual. Né? Ou seja, o que é isso? Eu posso tocar a palavra de Deus. Está aqui nas minhas mãos. Eu carrego ela para baixo e para cima. Né? Às vezes eu posso até ler algumas passagens, mas eu não tenho ainda o entendimento, o discernimento espiritual daquilo que Deus está falando. Ok? Então, vamos lá. Então, há uma grande diferença entre conhecimento mental e conhecimento espiritual. Entenda isso. Né? E como nós já falamos, talvez nunca tenhamos questionado porque há tantos filhos de Deus que conhecem a Bíblia e esse conhecimento não os afeta de forma alguma. Não há transformação, não há mudança ali. Então, esse problema acontece porque conhecem a Bíblia apenas intelectualmente. Não tem revelação. Por isso que nós orientamos que você tem que ler a palavra no sentido de estar meditando na palavra, questionando o que Deus está me mostrando aqui, como eu vou usar isso na minha vida diária, e respondendo algumas questões, e buscar discernimento e revelação de Deus. Quando ocorre a revelação de Deus? Olha, ocorre quando Deus reativar a sua palavra mediante o seu espírito, a fim de que
ela seja viva e cheia de vida, como na época em que ela foi escrita ou revelada. Amém? Amados, podemos dizer, sendo inútil apenas ler, pois uma pessoa pode ler toda sem ouvir Deus falar com ela. Nenhuma vez. Nós já falamos isso. Só reforçando. Então, todo o Novo Testamento, nós podemos ver que a maior preocupação de Paulo era que os crentes tivessem revelação de Deus. Observe, Paulo não orou pelo crescimento da igreja. Paulo não orou para novos líderes, nem por algo semelhante. Paulo orou para que eles tivessem revelação de Deus. Agora imagina, como seria mudada a nossa prática de igreja se nós tomássemos como nossas a oração de Paulo e clamássemos a Deus: Senhor, dê revelação para a nossa casa de oração. Traz revelação, meu Deus, a cada um dos líderes, dos obreiros, dos membros. Sabe o que aconteceria, amados? Porque simplesmente, quando há revelação, naturalmente as pessoas serão transformadas pela ação da palavra. Né? Espontaneamente, a fé se manifestará, a unção e a vida de Deus irá transbordar em cada um. Muitas vezes nós buscamos um avivamento e não sabemos como buscar. Né? Basta você pedir. Nós temos que aprender a pedir. Senhor, dá revelação à sua casa. Amém? Em Efésios, no capítulo 1, versículo 17 e 18, diz assim: para que Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Amém? Amados, nós já estamos terminando. Observe. Se observarmos todas as orações, vemos que o tema é único: revelação. Então, vamos entender essa revelação, que aqui é o ponto principal para nós fecharmos essa introdução. Então, quando o Espírito Santo transmite uma verdade ao nosso espírito, né? Observe isso daí. E o nosso espírito, por sua vez, transmite essa verdade para a nossa mente. Porque a mente, por si só, não pode ter revelação de Deus. Por que ela não pode ter revelação de Deus? Porque a mente, ela faz parte da alma, né? E não do espírito. Ok? E, então, a mente, por si só, não pode ter revelação. E o nosso espírito, ele tem essa função. Hoje nós fizemos uma introdução. Nós vamos estar aprimorando isso daí para você entender. Né? Ok? Então, entenda. O Espírito Santo de Deus transmite uma revelação, uma verdade para o teu espírito. O teu espírito recebe essa revelação e repassa para a sua mente. Para gerar conhecimento, para gerar transformação, amados. Ok? Então, observe, em João, no capítulo 16, versículo 13, diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Amém? E você talvez possa perguntar: como o Espírito nos guiará a toda a verdade? Falando conosco através do nosso Espírito recriado. Ok? Então, na próxima aula, amados, nós estaremos entrando no capítulo 2, funções do Espírito. Observe, esse foi só uma introdução. Agora nós vamos entrar em cada um deles para nós aprofundarmos um pouco no conhecimento deles. Ok? Então, nosso objetivo da próxima aula é saber quais são as funções do espírito humano.
Segundo, como as coisas do Espírito podem ser discernidas. Terceiro, uma das funções da nossa consciência é. Quarto, como age a comunhão de Deus em nós. Ok? Então, nós encerramos aqui. Pedimos para os irmãos que deixem ali o seu like, esteja divulgando o canal. Vamos evangelizar através do canal, amados. Que você leve essa palavra para um amigo, para um irmão, um familiar seu. Divulgue o canal. Use ele como forma de evangelização. Esse é o nosso objetivo. Levar a palavra a todas as pessoas e deixar que o Espírito Santo haja na vida delas. Né? Não esquece de deixar o seu comentário ali, né? Fazer a sua pergunta, deixar a sua sugestão. Vamos interagir, vamos aumentar a palavra de Deus nos corações das pessoas. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula, em nome de Jesus.